gente vê no IA essa aproximação com o grupo de vocês, já de, então, do ponto de vista assim, de expediente administrativo, uma conversa que já tivemos reservadamente, né? A ideia do IA é, primeiro, funcionar como um espaço de encontro, mas o segundo é fomentar mesmo o grupo de gente que estuda ciência, história da ciência, história de temas que são importantes, eu acho que inclusive para a formação dos alunos, né? Porque a vida começa antes da internet, quer dizer, então eu acho que essa ideia de você ir colocar, tanto eu estava até discutindo um pouco, contar a história da humanidade, vista pelo prisma do adoecimento, um projeto que eu estou tentando levar na Faculdade de Medicina com alunos. Teve algumas formas de pessoas que usaram eu não sei se 2 livros que talvez não eram historiadores que escreveram, mas foram cientistas, uma do Kennedy Clark, que fez uma série para a BBC, chamada Civilization, que depois virou um livro, que ele contava a história da humanidade baseada no desenvolvimento artístico, quer dizer, a relação entre como que o homem, como a arte refletia certos períodos e as condições sociais, né? E depois saiu um muito interessante do Jacob Bronowski, The Ascent of Man, que saiu uma edição nova agora, para pegar as descobertas mais recentes, uma edição de 2002, porque a edição dele acho que era de 76, 77. E a gente está tentando levar um grupo que estuda como as doenças passaram a ser conhecidas e como elas influenciaram o desenvolvimento da sociedade. Vamos começar com as febres, né, que estão aí de sempre e continuarão a estar por muito tempo. E essa conversa que a gente teve, ela nasce de uma reflexão que a gente teve nos Cidades Globais, que é o histórico do desenvolvimento das cidades e como isso levou a novos desenvolvimentos de complexidade de gestão. E, ao mesmo tempo, sente-se, professor, aqui. Muito obrigada. Desculpe, entrei bem na hora errada. Não, você não entrou na hora certa. Inclusive, esse prédio ajuda muito a entrar, né? Eu também tenho bengala e vi que ele é feito exatamente... Senta aqui, professor. Eu juro que eu me comporto bem. Eu tenho um aspecto meio assim, tosco. De fato eu sou. Mas aqui eu finjo que eu... Aliás, a primeira vez que eu saí com a minha mulher, veja como eu era tonto. Eu era da seleção brasileira de rugby. E teve um final de campeonato brasileiro de rugby. E era um sábado chuvoso. Eu levei minha esposa para ver o jogo de rugby com chuva. Depois tem uma cerimônia muito singela, muito polida, onde o pessoal toma cerveja. Aí fomos comer feijoada no Maxud com guerra de torresmo. E eu achei que isso era uma coisa que tinha um certo encanto, né? Então eu só prevenindo que por isso que eu sou tosco, eu permaneço uma parte minha que é bastante tosca. Bom, então se a gente for pensar nos primeiros registros de cidades e colocações, né, acho que os melhores estão no Paleolítico Superior, né? Ainda você tem cavernas com pinturas rupestres, né? E eu assisti uma conferência magnífica, eu esqueci o nome, eu vou lembrar, mas que é o indivíduo que substituiu o Stephen Jay Gould, no Departamento de Evolutionary Biology da Harvard. Esse homem estuda biologia da estética. Biologia da estética. E como que as representações artísticas e a estética determinou o desenvolvimento de algumas espécies. Em algumas espécies é muito fácil, né? Ave, por exemplo, usa isso direto. E por quê?
elas têm que atrair numa distância muito longa. Jabuti não precisa, porque não anda muito longe, mas passarinho tem que ser visto de longe e tem que ser ouvido. Mas todas as espécies têm um certo dimorfismo, né? Onde a ave se manifesta mais, mas existe dimorfismo. Você vai ver o mamífero, o leão, né? O leão ele tem uma distinção estética e tal, né? E ele fez um estudo que ele mostrava que as cavernas, aonde tinha as pinturas rupestres, tinha a melhor acústica. Então, a dedução lógica que eu faço a partir daí é que numa sociedade que não dominava processos de agricultura, que tinha que correr atrás da comida, a comida às vezes corria atrás de você, né? Era uma questão de vetor, né? Você tinha que tomar decisões muito rápidas. E o bem comum era definido através de reuniões presenciais e possivelmente muito antes da fala, porque acho que o canto, tem toda a evidência que o canto precede a fala e a pintura precede a escrita. Então, havia um consenso estabelecido ali. Do ponto de vista biológico, quem faz isso é bactéria e vírus, né? Eles têm que tomar decisões muito rápidas, porque o mundo deles é muito variável, né? E eles têm que mutar, se defender de anticorpos, ele tem que ter uma resposta muito objetiva. Então não tem uma estrutura hierárquica definida, você não tem um núcleo que organiza aquele negócio. É muito eficiente, muito veloz e com sistemas de comunicação notáveis, porque eles são muito generosos, essas estruturas, essas sociedades. Porque quando uma bactéria desenvolve um plasmídio de resistência a um antibiótico, ela passa rapidamente para o outro, ela se transforma. Quer dizer, existe um processo assim, muito eficiente de compartilhamento de informação e de tomadas de decisão. Por isso que eles estão aí desafiando a gente até hoje. Bom, à medida que ou pressões seletivas ou fatores circunstanciais, você começa a ter estruturas mais complexas, né? Porque, por exemplo, a maior parte desses bichos, o vírus, por exemplo, ele pode estar em vida livre, mas normalmente ele depende de uma interação com outras, é um processo chamado de coevolução, né? Possivelmente os vírus surgiram antes de formas que eles pudessem parasitar, então eles viviam parasitando plantas, né, vegetais. Tem toda uma série de doenças transmitidas por organismos superiores. Então o vírus tinha que se virar de algum jeito, e depois eles inclusive chegaram ao máximo, na hora que eles tinham vida, possivelmente essas formas de vida que tinham capacidade para ser muito rápido, ela não carregava o peso dela ter uma estrutura de processamento de informação ou de síntese proteica. Ele levava uma vontade chamada DNA ou RNA, que quando entra numa célula faz a célula trabalhar para ele. Ele não tem um instrumento de síntese, ele usa todo o sistema de síntese de proteína, os aminoácidos, tal de quem ele está pegando. Mas aí, com o tempo, né, você começa a ter uma domesticação de animais, né? O domínio de algumas técnicas de agricultura primitiva permitiu que o homem não pudesse, aqueles grupamentos primitivos pudessem ficar em lugares, e aí começa aquele fluxo maravilhoso do espírito humano, né? Onde o encantamento, você pode definir especializações. Você pode, por exemplo, começar a compartilhar sonhos, utopias, pensar em coisas mais elaboradas, né? E isso consegue na antiguidade erigir templos sem saber cálculo numérico.
sem saber nada, simplesmente pela engenhosidade de pôr as pessoas juntas, né? Então, esse processo de fixação, até chegar nas cidades grandes, ele envolve especialização. E especialização de funções envolve gestão, que fica difícil de ser harmonizada da forma como se fazia no Paleolítico, porque o único objetivo era sobreviver. Na hora que você divide os interesses e divide as funções, você precisa ter um sistema de gestão. Aí você cria um núcleo. Então você vira um protozoário primeiro e vai fazendo, quer dizer, as cidades na sua forma maior, seria talvez uma tribo, né? Onde tem um conselho hierárquico, né? Os mais idosos e geralmente aceitos de ponto de vista consensual, né? E por valores que foram estabelecidos em consenso. Então quem vai ser o chefe aqui vai ser esse. Ou então tinha um sistema de escolha baseado ou em lutas ou qualidades que as pessoas tivessem, sejam físicas ou mentais, né? E um protozoário ele também não fica muito tempo. Nossas tribos que tinham uma estrutura hierárquica também tinham, às vezes, dominavam alguns processos de produção, mas também tinham que mudar. E outras coisas, elas também faziam divisão celular, né? Tem um grupo dissidente, você vai para um outro lugar que de vez em quando se encontra para trocar algumas carícias, né? E aí você evolui, aí se domina mais, você consegue criar estruturas mais estáveis, mais complexas, as cidades crescem e precisam criar vias de transporte, que os bichos chamam de artérias e veias, a gente chama de ruas, sistemas de alerta que podiam ser muralhas, né? E sistemas que a gente chama de sistema nervoso, membrana celular, e jeito de avisar com corneta ou correndo, o sistema nervoso, princípios de sistema nervoso, né? E que às vezes se associavam, sem uma integração a partir de confederações. A Idade Média, no começo, é uma ameba, né? Você não tem um poder central, você não tem um sistema nervoso, e de vez em quando anda tudo para o mesmo lado, de vez em quando a ameba, você corta a ameba, ela vira outra, e você cria, então, estruturas que têm uma irrigação, têm sensibilidade, você cutuca a ameba, ela retrai, troca informação, mas de uma forma menos eficiente, ela não tem um sistema nervoso periférico muito grande, mas conversa uma célula com a outra, e depois tem uma movimentação meio caótica. A USP, sob alguns aspectos, é amebiforme, né? Cada instituto, cada departamento anda para o lado que quiser, né? E o progresso é feito muito mais por iniciativas locais, né? Do que propriamente por um planejamento estratégico que a gente tenta arrumar, mas tem um componente ameboide bastante grande, né? Aí você cria, aí você tem que ter um sistema que fica tão complexo que você vai ter que, não basta o núcleo, cada componente da ameba funcionar. Você começa a criar estruturas centrais de regulação, né? Dentro das cidades, várias estruturas hierárquicas. E em alguns momentos isso foi conseguido pela necessidade de sobrevivência. Por exemplo, dentro a cada pequenos países ou pessoas assumiram a liderança e foi-lhes prestado vassalagem, foi-lhe prestado várias situações em condições de emergência, onde você se submetia a uma hierarquia mais constituída, que às vezes passava de geração para geração, e houve um esforço grande para que você unisse depois esse conjunto de pequenos seres ou de estruturas, seja pela religião, ou seja
por um poder central, que você começa a construir, então, confederações de países, ou seja, cidades, que eu considero isso a criação de órgãos com características distintas, órgãos específicos. Uma ameba, cada célula resolve o seu problema, um sistema anarquista. Enquanto que num país, num organismo constituído, você tem órgãos, não, você vai excretar, você vai alimentar, você vai bater uma linfa que transporta. Então, aí você começa a sair da especialização do indivíduo para estruturas, corporações ou pedaços de cada lugar. Nós temos isso ainda em São Paulo, né? Bairros, tem lugar que você vai vender eletrônico, você vai vender ferramenta, você vai vender instrumento musical num lado e móvel no outro. Então, a gente vai falando isso, reconhecendo ruas e pedaços, né? A Teodoro Sampaio é um tubo digestivo, né? Que começa com móvel, né? O esôfago mastiga lá, sai um lugar para você sentar, depois você construiu a cadeira, você senta na frente de um instrumento, de uma partitura, estuda, e aí você acaba... Acho que o Miocão também, né? O Miocão é um negócio, você começa a salvar a alma lá no Padre Péricles, né? Conversa com Santa Cecília, perde a alma na Major Sertório, encontra a consolação, se você for bom você chega ao paraíso, senão você vai para o cemitério do Araçá, ou para o ML, você vai ser dividido por especializações em segmentos de ruas, né? E finalmente você chega em seres muito complexos, onde você começa a ter, a dificuldade de gestão passa a ser impossível, de solucionar conflitos, né? Porque confronto tem, né? O confronto é normal. O conflito é o problema, quando você não consegue decidir. Então você pega o seguinte, vamos supor, eu tomei o perneta, né? Eu machuquei o joelho. E como eu tenho um prédio muito acessível, como a gente vê, o grande terror de quem tem uma insegurança de caminhar é cair da escada. É uma das coisas que mais atrapalha a gente. Então como meu joelho ainda dói, se eu estiver caindo a escada, eu vou receber uma série de informações objetivas. É o que, por exemplo, a Science publicou em maio, dizendo que é preciso multidisciplinaridade para gestão. Ele apresenta as cidades como um sistema complexo, as cidades modernas como um sistema complexo. E precisa ter multidisciplinaridade. A nossa opinião é que multidisciplinaridade não basta. E eu vou tentar justificar com a metáfora da queda da escada. Se eu estiver andando sozinho, no momento que eu sentir que eu vou cair, tendões, fusos musculares, o sistema vestibular, o cerebelo, a visão, vão mandar informações multidisciplinares para que eu tome uma decisão. E a decisão vai ser, não bata o joelho de novo, que vai doer, e se possível, salve a cabeça. Se eu tiver com um bebê no colo, o mesmo conjunto de informações vai me gerar uma resposta completamente diferente, baseada em princípios que são valores, são julgamento e comparação de danos. Ou seja, você vai decidir o bem maior, e então você vai ter o confronto de informações, mas não vai ter conflito, porque você vai, se você tiver conflito, e se você ficar preso, uma gestão de uma cidade, ficar preso na armadilha do consenso, você vai perder o joelho e o bebê, porque são informações que não são compatíveis. É uma ou outra. Você não terá, você tem que fazer escolhas. Então vamos agora, se a gente entender que uma cidade, como as cidades grandes, nós vamos ter agora velocidade alta ou baixa nas ruas.
nós vamos ter uma cidade que anda de transporte individual ou coletivo. Se for coletivo, é pneu ou trilho. Se for pneu, vai ser que combustível. Tudo isso é objeto de um confronto entre opiniões de grupos e de órgãos que são legítimos para aquela corporação. E aí você vai ter que decidir baseado num bem maior. Então vamos, baseado nisso, vamos saber como é que a gente chegou a São Paulo de hoje e como a gente chegou nas cidades aonde aperta. Quem deve fazer esse papel do sistema límbico, do córtex frontal mais elevado, onde você incorpora coisas como vivências e tal, seria o parlamento, onde ele recebe todas as informações, ouve todas as possibilidades e decide, já que não pode todo mundo decidir, como na caverna do Paleolítico, ele vai representar os diferentes segmentos e tomar uma decisão baseada no bem maior. Se você não tiver esse processo, os grupos mais organizados terão maior representatividade, e esse é o caminho aberto para a desigualdade, que é a marca registrada da cidade. Então, vou agora voltar para as cidades. Então, deve ter um tamanho crítico, onde você toma decisões e as cidades deixam de ser sustentáveis. Acho que o produto sanitário a construção sanitária mais bem preservada que eu conheço é a Cloaca Máxima de Roma, que pegava o esgoto de uma cidade de 1 milhão de habitantes e jogava in natura no Rio Tibre, coisa que o Brasil não faz mais, né? Felizmente, a gente não joga mais esgoto in natura. Nós aprendemos ao longo desses milhares de anos que isso não deve acontecer. Muito bem. Quais são as consequências disso? Eutrofizou os pântanos e os rios. Tinha um cheiro ruim. Então as pessoas, inclusive quando você chega no começo, depois do declínio, começo da Idade Média, você já dizia que as pessoas que iam lá sentiam aquele ar ruim e te faziam febre, né? Então, primeiro eles associavam a presença do pântano, daí o nome impaludismo. Depois criou uma teoria dos miasmas, que dizia que aquele malarium, aquele ar ruim, a malária, fazia com que as pessoas tivessem uma febre. E mais, isso gerou duas complicações importantes. Primeiro, quem tinha uma mutação específica da molécula da hemoglobina, trocando uma glicina por valina, o plasmódio não conseguia penetrar direito na hemácia. Então você cria anemia falciforme, porque essa mutação faz com que a hemácia se revire e vire em forma de foice. E assim como a talassemia, as anemias do Mediterrâneo. Quer dizer, quem tinha essas, pelo menos era heterozigoto, sobrevivia a isso, a malária. E a malária virou endêmica. Nós temos, como tem hoje, em algumas regiões do norte do Brasil ainda. E a malária endêmica foi uma das razões para explicar a queda do império da capital. Porque estima-se que 20% da população tinha malária num determinado momento. Com estudos de medida DNA em ossada das catacumbas, você sabe que quem tem malária não luta direito e cria um problema sério. Então, uma das razões não é só bárbaro, não é só o que veio, é que também havia um enfraquecimento, assim como grande parte da colonização. Também dos encanamentos. Essa é uma outra teoria, que quando se começa a definir e você tinha que ter um metal maleável, porque você não tinha fornos para fazer, você tinha ingestão de chumbo, mas e dá para saber, existem várias
teorias para explicar aquilo. Tem uma decrepitude política, tem toda uma série de coisas, mas uma das coisas que ajudou é ter malária crônica. A ingestão de chumbo de panelas e de encanamentos, que persiste até hoje. Boston tem um problema com hortas orgânicas, porque as cidades, os terrenos antigos, todos aquele encanamento tinha um grande teor de chumbo, e você planta e você absorve chumbo e multiplica. Bom, então esse é um exemplo clássico, né, de lesão. No Brasil, mais a história da relação entre o combate às enfermidades infecciosas do Rio de Janeiro, que não só geraram a revolta da vacina, também houve uma reurbanização, as pessoas não tinham para onde morar, e foram morar nos morros, e isso, construindo casas, e criou-se o termo favela, que veio importado de Canudos. Então a cidade, ela tem que ser analisada, não pode ser por especialista, tem que ser um clínico geral, né? Que muita gente morre tomando anti-inflamatório, mas o sujeito não viu o rim. E assim vai. Você tem que fazer um raciocínio de clínico geral. E com a velocidade que progride as cidades, as decisões têm que ser muito rápidas. Quando São Paulo toma a decisão de tirar a Light e fazer a CMTC, né, sai o serviço de bondes, que foi operado um tempo pela CMTC, e você investe na produção de pneus, você caminha definitivamente para o modelo rodoviarista com expansão de anéis, né? Se pega aquele anel Ipiranga, São Luís, que dava a volta do centro velho para tentar melhorar a fluidez do tráfego, depois isso vai Faria Lima, Avenida Brasil, você vai criando progressivamente, depois marginais, né? E aí Rodoanel, e você vai vendo que a cidade vai se expandindo, induzida por esse modelo, e que também é associado ao modelo que antigamente as pessoas moravam ou perto do trabalho ou no centro, e o emprego estava na periferia. Um modelo centrífugo mudou, porque agora as pessoas moram no centro, moram na periferia, e o emprego de serviços fica no centro. Então, isso mostra que a gente construiu um sistema que faltou essa decisão específica, né? Amsterdã era uma cidade poluída e congestionada nos anos 60. Ninguém teve a ideia de aterrar os canais para fazer a avenida em cima. Aqui a gente teve uma decisão oposta. Possivelmente porque quem planejava isso ou entendia mais de um determinado tipo de modal, ou cedeu à pressão de grupos mais poderosos que suplantaram, e você criou uma cidade diferente. Então, voltando, veja que interessante, né? Então, a cidade hoje, no caminho da heterogeneidade, aonde a coisa aperta, aonde você tem as cidades com grandes problemas, são onde historicamente os parlamentos são pouco representativos. Quer dizer, você acaba tendo dificuldade de gestão e você não usa valores mais centrais. Quando você tem um conflito e não tem um consenso possível, você tem que desviar baseado em algum princípio. E esse princípio vem, e a gente não ajudou muito na universidade para isso. Eu imagino que na Maria Antônia era possível um físico tropeçar com um filósofo. E dava um jogo. Mas o próprio planejamento da cidade e a tendência de especialização e a concepção de uma cidade universitária nos moldes de uma cidade rodoviária, onde você tem que pegar
um carro para ir da Fefeleche para subir na física, você faz multidisciplinaridade no restaurante da FEA, no clube dos professores e os mais ativos no CPUSP. E acabou. Então, então porque os valores, digamos, ou seja, quando você acredita que a prancheta de um cientista exato ou do engenheiro vai resolver o problema, se você não tiver crítica e alguns valores, como é que eu quero minha cidade daqui a 20 ou 30 anos, você precisa pegar emprestado o conhecimento da área das ciências humanas, que hoje não são entendidas, inclusive é um conflito muito grande em algumas universidades, por exemplo, Tóquio está fazendo isso, o Imperial College fez, você está dizendo que isso não... E nosso governador também, ele já declinou dizendo de ciências úteis e inúteis, né? Que eu interpreto como o efeito da intoxicação crônica por halotano, que é um anestésico volátil, que entra através do trato olfatório e esteriliza áreas importantes da cognição. Então, nesse momento, a gente, embora seja história, temos que planejar o futuro, como é que você vai criar? Pega os desafios que estão agora, como é que vai ser a indústria daqui a 20 anos? Pega cada um de nós, a cidade que eu imaginava, pega para o Mário de Andrade, Semana de 22, Pouso de Andrade, para Tarsila, como é que seria São Paulo nos anos 50? Seguramente não materializou. Você pega para o indivíduo dos anos 50, onde São Paulo flertava com ser uma cidade internacional, cosmopolita, e crescia, e era... Pergunta o que virou nos anos 80. E vamos ver se a esperança da cidade que a gente encontrava se materializou. Se você pegar um indivíduo dos anos 80 ou 70 e ver como ela está hoje, você também não consegue imaginar que você ia perder 2 horas por dia, 1 mês e meio da tua vida andando preso numa caixinha de metal. Quer dizer, você vira um ascensorista numa parte que é o emprego mais idiota que eu já vi, colocar um indivíduo numa caixa de metal e apertar botão, né? Todo dia por um período significante do seu tempo. E vamos ver as consequências disso. Como é que a gente resolve? A analogia que eu faço é da cidade como um ser vivo. Uma senhora na quadra de São Paulo, 462 anos, e vamos dar os diagnósticos dela. Cada bairro é um órgão. E nós somos as células que constituímos este órgão, esses órgãos. Professor, você que olhou para mim, qual o diagnóstico? São Paulo hoje ela está com peso normal ou engordou demais? Está pesada e mal distribuída, né? Então, tem um problema de estrutura, você concorda? Está com hérnia a estrutura não suportou. Sim. Outro diagnóstico, ela está, hoje, ela tem cabelo ou está com careca? Pode estar careca, pode estar com o cabelo bem danificado por uma série de outras questões, né, que vão levar. Então, se você considerar que cobertura vegetal é o cabelo da cidade, você vai ver que ela só tem cabelo nas pontas. Na zona norte e na zona sul, né? E que é onde não tem gente. A temperatura dela está normal? Tem o quê? Febre. Ou pode estar com uma temperatura muito baixa. Então, ela tem oscilações de temperatura. Quando tá claro, tem ilha de calor. Quando está frio, você tem uma amplitude térmica que é completamente maluca. Você congela dentro. Vamos analisar mais doenças, professor. Como é que está o sistema? Então, tem tromboses arteriais importantes. Tem uma insuficiência arterial sistêmica, né? Como é que está o pulmão? Enfumaçado. Bronquite crônica ou asma. Ela usa energia adequadamente? Diabetes.
diabetes. Quando chove, ela faz edema. Quando não chove, ela desidrata. Tem diarreia aquosa para os rios. Tem doença autoimune, porque as células que deviam defender nosso corpo, às vezes, nos agridem. Você tem impotência. E uma disfunção cognitiva, talvez, porque os neurônios que dirigem não conseguem fazer novas conexões. Você perdeu a capacidade de fazer plasticidade neuronal e mais, esquecem rapidamente aquilo que prometeram poucos dias antes. Não entendi a impotência. Porque você quer fazer alguma coisa e não dá, fica no... Nunca me aconteceu isso antes. É essa história, né? Você... E essa impotência, ela tem vários mecanismos, inclusive uma do próprio arcabouço legal que você montou para a cidade. Experimenta comprar alguma coisa hoje no Estado, ou negociar com o parlamento, por exemplo. Então, tantos os nós que fizeram com que você fique incapacitado de executar a ação que você imaginava fazer. E isso tem consequências importantes, né? Porque no momento que você vai, por exemplo, você tem as ilhas de calor, a poluição atmosférica matando quase 5.000 pessoas por ano, você tem acidentes de trânsito mais ou menos 1.200, multiplica por 3, você tem o número de pessoas que saem com incapacidade permanente. Você vai somando a criminalidade e que mais? Ao momento que você rompe as comunicações sociais, você desfaz a teia social, por causa que a cidade deixa de ser o lugar de encantamento e passa a ser um obstáculo entre a sua casa e o seu trabalho. Você tem, nas pessoas que podem, elas constroem castelos, né? Cercados por muradas, que tem lazer, moradia e trabalho sob a mesma guarita. E a gente, na USP, o professor Zago apoiou a ideia, em convênio com o Hospital Universitário, nós vamos fazer um hospital maternidade, no próximo, vamos fazer um fechamento num serviço que tem lazer, trabalho, moradia, hospital maternidade e um crematório gourmet. Então, você entra naquilo ali, nasce e nunca mais saiu. Você vive dentro de um... né? É impressionante isso, né? Você fica olhando de longe, ali tem na cidade de Jardim, tem um shopping, né? Que deve ter um crematório gourmet. Você usa aquele caldinho do morto para gerar biodiesel, ele é eco-eficiente, tem toda uma série de desculpe, o humor de patologista é um pouco diferente, mas tem. E isso acontece também com ruptura do acesso desse poder central em alguns lugares. Então a cidade endereçada, ela retrocede no tempo. Você tem hoje na periferia da cidade de São Paulo senhores, tem vassalos que buscam desses senhores proteção e que não obedecem ao poder central. E a estrutura sanitária também é da Idade Média. Falta de esgoto. A gente faz alguns estudos na Zona Sul de prematuridade, você vê gente que mora em casa, quarto que não tem parede, não tem janela e não tem banheiro. É saco plástico jogado na rua. E isso é exatamente o que acontecia na Idade Média, onde o pessoal jogava os baldes com dejetos na rua. Por isso que as cidades continuam a ter doenças que eram prevalentes na antiguidade. Quer dizer, a esperança de você ter... E quando você rompe a comunicação, perde a sensibilidade, perde o acesso, eu chamo isso daquela arteriopatia periférica diabética, onde tem regiões do corpo que literalmente apodrecem. E criam situações de... É muito difícil a gestão desses lugares. Tem grupos aqui no IA, por exemplo, que trabalham com nutrição e pobreza, que dizem que hoje não tem um bandido para chamar de seu para negociar. Quer dizer, você não consegue entrar na comunidade, porque a troca de poder para o combate ao crime organizado, a disputa desses barões, desses novos barões com seus exércitos e seus vassalos,
você combina com um, mas o outro não concorda. Então você tem gente sendo baleada de equipes de saúde e não consegue entrar. Porque tem uma regra, inclusive um código, todo um código de conduta e um código penal próprio, com julgamento, montar um estado paralelo nas cidades. Ou seja, nós temos refugiados na América Latina que vão de uma complexidade muito maior, porque não são refugiados de um estado, de uma irmandade muçulmana, no Estado Islâmico, né? Não é uma questão religiosa, não é uma questão política ou étnica, como acontece na África. Nós temos pessoas refugiadas e que obedecem regras, não de ayatolás, mas de quem tiver a semiautomática mais poderosa no momento naquele estado. E se o estado constituído, mesmo o policial, entrar ali, leva tiro. É absolutamente... E você teve países, a Colômbia, por exemplo, ficou com uma parte do seu território dependente de sistemas. É muito difícil, por isso que essa é uma das coisas que a gente pode colocar, né? Porque dentro a nova ideia dos refugiados, né? Da subversão do Estado por uma criminalidade de varejo, que faz que você não consegue fazer um acordo, não tem você não tem um chefe da Al-Qaeda. Você tem milhares, literalmente, de Al-Qaedas e que disputam dentro do presídio, fora dele, e na sua casa, e matam juiz, tudo certinho, exatamente como acontece. Aliás, com uma letalidade maior do que qualquer grupo terrorista do mundo. A América Latina hoje tem mais gente morta por atentado e por conflitos armados do que os estados conflagrados. Isso não aparece para o mundo. E isso talvez fosse uma coisa importante, como a falência da gestão do Estado, como a estrutura de desigualdade, como a gestão não participativa, como a interrupção das aferências sensitivas para levar os impulsos ao órgão gestor, levaram a uma situação de falência e pulverização da cidade e retroceder no tempo. Você tem involução na biologia, mas é mais raro. Mas as cidades, elas nascem, elas crescem, elas podem morrer como todo ou morrer por partes. Elas podem gangrenar. Né? E é isso que... e talvez contar a história da cidade sob o prisma da gestão, então, como é que você teve cidades que se organizaram, né? E tem várias tipologias, né? Você tem cidades que já sempre foram organizadas. As cidades, principalmente, eram bárbaros, né? Você vê, Noruega, Finlândia, todo mundo que usava chifre e descia no porrete nos outros, conseguiram com o tempo, talvez aquele chifre tivesse um poder captador de emanações estratosféricas que davam um juízo. Mas quando você vai ver a gestão das cidades latinas, houve sempre um sistema de cultura onde não houve essa permeabilidade do acesso, quer dizer, não houve uma gestão por princípios, mas houve gestão por alguma parte dos princípios, geralmente desenvolvimento econômico. Então, pega um exemplo de decisão maluca dessa. Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes colocaram 450 mil pessoas num lugar que não tinha transporte, não tinha água, não tinha segurança, não tinha saúde e não tinha educação. Mas o preço do metro quadrado construído era mais barato. Aí se você for, teve gente que já fez a conta de quanto demorou para levar água, transporte, saúde
educação e segurança para a cidade de Tiradentes. Dá um empate se você tivesse feito próprio. Então, essa é a regra vigente. Você faz um condomínio e quem subsidia é o Estado, usando impostos, né? Você faz um Alphaville e quem faz triplica a Castelo é o Estado. Você pega o corredor Francisco Morato Consolação, ele produz 12 pessoas com incapacidade permanente por mês. Então, quando foi o Código Nacional de Trânsito começou a ser discutido e que foi vetado o artigo que proibia moto de andar fora das faixas de rolamento e permitiu que eles usassem no meio, o argumento foi que isso ia tirar mercado de trabalho e prejudicar a indústria motociclística. Que em Tóquio não pode andar do jeito que anda aqui. Talvez o brasileiro tenha consistência óssea, né, mais resistente do que o japonês, mas embora eu não tenha nenhuma evidência biológica para isso. Mas houve um caso de racismo, sim, empresarial, né, e isso fez com que a conta hoje dos anos de vida de trabalho produtivo perdidos daquele indivíduo, daquela família, a saúde que manteve ele vivo, o custo da prótese e da invalidez permanente, que ele vai ganhar uma pensão, quem está pagando somos nós. Ou seja, nós estamos além da vítima. Então nós estamos subsidiando uma política industrial com carne humana. Literalmente é isso. Se você traduzir e fizer propriedade transitiva, você está subsidiando uma política com carne humana. E então... E é lógico, a razão não é só a indústria motocicleta, também quem paga o frete, a forma como esses indivíduos trabalham, como que eles ganham por entrega e não por hora. Então, quanto mais eles se arriscarem, mais eles terão recurso. Então, a saúde, a previdência também está subsidiando empregos para esses indivíduos. Isso é uma análise muito sofisticada e que você não pode, que geralmente o governo não faz. A pergunta agora é o que nós fazemos? A universidade, qual o papel da universidade numa situação como essa? Obviamente não é. E como é que você entende isso, por exemplo? Como é que você junta falta de transporte com economia? 5 horas por dia de um jovem na periferia, 5 horas a menos que ele tem para estudar. 5 horas a menos que ele vai ter para se desenvolver como cidadão. 5 horas a mais que ele tem para engordar. Então, como é que você transforma isso em dinheiro ou prejuízo? Como é que você pega uma rede complexa, quando você puxa de um lado, quais são as consequências sobre os diferentes nós? O desafio da universidade é que se você perguntar na engenharia de transporte da Poli, não, vamos colocar para a faculdade de medicina, morar perto de um parque reduz em 30% o risco de infarto agudo do miocárdio. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina junto. Vai no INCOR e pergunta se parque tem a ver. Por que funciona isso? Porque você tem 3 coisas. Você tem ambientes para você caminhar mais, é mais provável que você ande. Você tem mais chance de fazer relações sociais, afetivas. E você tem serviços ambientais de umidade, controle de poluição do ar e temperatura. Muito bom. Então, é óbvia a ligação entre parque e infarto agudo do miocárdio? Se você perguntar para um cardiologista, ele vai dizer não. Se você perguntar para um paisagista, possivelmente ele vai dizer não. Para você ter uma ideia, quando a gente discutiu esses números, porque todo esse pessoal que cai na Rebouças, ou atropelado, vai para o HC. Qual foi a nossa conduta da universidade, da Faculdade de Medicina? Discutiu o aumento do número de vagas de residência de trauma, neurocirurgia e ortopedia. É importante? É, mas é suficiente? Então, se fosse assim, para você combater o tabaco, bastava aumentar o número de vagas de residência de oncologia e de cirurgia torácica. Então você tem que pensar fora da caixa e entender as propriedades e desvantagens ocultas
de uma alteração num ambiente complexo como esse. E aí cria um problema, né? O cientista natural geralmente não gosta de emitir valor. Ele coloca o dado e alguém interpreta. O cientista humano pode se permitir a colocar algum tipo de valor ou julgamento prévio. E hoje tem um fosso. Se você colocar o pessoal para entender, inclusive o significado das palavras tem a ver, tem diferenças entre as áreas. Um não entende o outro. E por não entender, começa a fazer menos-valia e começar a dizer, por exemplo, que ciência humana não é ciência, por exemplo. Mas só você tem que ter espírito de crítica na ciência natural. Você pode construir uma bomba atômica impunemente, dizer, não, o uso faz. Será que você pode voltar ao tempo de fazer qualquer coisa do jeito que você quer, sem nenhum julgamento? Será que você tem que ser totalmente isento ou você tem que ter, assim como as cidades têm princípios para gerir o que você vai fazer? Então, é isso que eu acho que o IA pode, e vocês podem ajudar muito aqui. Quer dizer, você não pode quebrar todas as fronteiras da disciplinaridade, senão você perde tudo, desanda. Mas você tem que permitir espaços para que a pessoa entenda o que está fazendo e algum olhar. Não, peraí, escuta, esse negócio aqui que a gente está vendo, ele esse tempo perdido não é só. Quer dizer, quando você constrói uma linha de metrô, não é só o tempo que você ganhou. Você ganhou tempo para dormir. Ou seja, a tua saúde mental vai melhorar. A regulação da tua pressão arterial melhora. Você vai ter maior saúde mental. Porque dirigir aqui não é uma experiência também de elevação espiritual dentro da cidade de São Paulo. Então você vai perceber que você vai ter, o ruído vai cair. Então a tua cóclea vai permitir que você, vai desligar, vai permitir que se aprofunde as fases do sono. Então a ideia talvez fosse encontrar pontos de convergência, onde no caso das cidades, cada um, dentro da sua área de conhecimento, pudesse falar como é que essa medida interfere com qualidade de vida e saúde. Biblioteca é um fator de... Eu vejo o caso de Medellín. Os parques de biblioteca. Não só melhorar indicadores de educação, mas caiu criminalidade e melhorou a saúde mental, aumentou a expectativa de vida. Então, eu acho que e isso fornece indicadores que justificam o encontro. Um exemplo muito prático, e vou acabar por aqui. Sabe aquelas academias ao ar livre? Começou em Maringá. Londrina, perdão. Londrina. O prefeito de Londrina viu aquilo na China, pegou uma metalúrgica que estava falindo lá na cidade, levou o cara para lá, o cara deu uma copiada, aprimorou aquilo, e hoje ele está muito rico, mas ele montou 5 academias ao ar livre, acho que isso. As outras 10 que tem em Londrina, quem pagou foi a Unimed. Porque se percebeu que se ganhava saúde e ganhava dinheiro. Portanto, é isso que é o desafio da universidade. Daí a responsabilidade da universidade. Aonde o parlamento não tem essa sofisticação, você talvez pudesse fazer esses espaços e apresentar documentos sem viés partidário, mas que apontasse as propriedades ocultas, vantagens e desvantagens, dentro das decisões políticas que estão sendo tomadas. Fazer como se fosse um observatório de qualidade de vida. O MIT montou um. O MIT montou um Well-Being Laboratory, que exatamente procurar analisar as políticas e tecnologias baseado na qualidade de vida e bem-estar. Eu acho que esse vai ser o desafio das cidades. Você não vai ter o chão de fábrica vai desaparecer praticamente. Você vai ter prestação de serviço. As lojas também praticamente vão reduzir muito. Você vai ter que trabalhar com estratégias
novas para gerar emprego, e aí talvez ocorra a possibilidade de você repensar a cidade, coisa que ficou perdida no tempo que o Prestes Maia decidiu que ia... Não que ele fosse do mal, é que as coisas aconteceram dentro do contexto histórico, social que ele tinha, e visão de mundo que ele tinha. Mas a gente tem que hoje está acontecendo as coisas muito depressa. Então nós temos que olhar para trás na história, mas usar o conhecimento da história para projetar um futuro. E eu não sinto que o Estado brasileiro tenha mecanismos de políticas integradas transversais, e nem a universidade. Mas talvez o IEA possa ser um arremedo do que foi a Maria Antônia. Um espaço de encontro, de entendimento e principalmente de fusão. Por isso que multidisciplinaridade não é suficiente. Tem que lembrar das bactérias. Quando uma ela muda o DNA, elas ficam diferentes. Multidisciplinaridade é culinária japonesa. Está tudo misturado, está tudo no prato, mas não misturou. É importante, mas você tem que fazer uma sopa. E essa sopa cada vez é mais difícil porque as disciplinas estão cada vez mais distantes. Bom, basicamente era isso. Falei um monte de bobagem, né? Mas tá aí. Desculpa um pouco o humor de patologista, mas isso acontece com a gente. Só um comentário. Na verdade, o Prestes Maia, ele tinha um projeto, um dos primeiros projetos do metrô. E ele é famoso não pelo metrô, mas pelas avenidas. Mas o projeto de metrô dele também era chamado o Metrô da Light. Então, nós já investigamos, esses projetos são muito interessantes, da década ainda de 30. É claro que se tivéssemos feito qualquer coisa naquela década de 30, até errado, ainda era melhor do que não fazer nada, que é o que aconteceu. E também esse assunto da quantificação. Eu vi os estudos que o metrô de São Paulo, a companhia do metrô, fez. 1 quilômetro de linha custa em torno de 1 bilhão. Então, se fazer 10 quilômetros, são 10 bilhões. É bastante dinheiro. Mas se você pegar só aquilo que é quantificável, como esse tempo, as 3 horas por dia que você fica preso no trânsito, e transformar isto em horas perdidas, e isso tem um valor monetário, só isso daí faz com que esse 1 bilhão de quilômetros pague em 4 anos. Em 4 anos. A gente fez um estudo com uma engenheira do metrô, uma arquiteta do metrô, que o metrô ficou muito tempo para deixar liberar esse estudo, que só mostrava, porque a gente pegou os dias de greve do metrô. Inclusive, a gente se infiltrou no sindicato para ter dias para aumentar a greve, e você comparava a cidade com dias iguais da semana, com a mesma temperatura, mesma umidade e o mesmo nível de inversão térmica, de altura da camada de inversão. E a gente viu que o metrô economiza mais ou menos umas 5 a 6 pessoas por dia. Só de mortalidade por doença cardiovascular e respiratória. Então, você vê que existe... Por isso que eu estou dizendo, você vê o metrô como gasto. Mas você não vê... É a mesma coisa. Quando nós chegamos a ter 700 trólebus em São Paulo. 700, 800 trólebus. Aí começou a cortar o fio, porque você paga a tarifa de pico, que nem chuveiro elétrico, né? Para o empresário, o diesel é subsidiado e custa o mesmo preço. Além disso, a tarifação do ônibus, que é uma coisa maluca,
ele disse que o ônibus morreu depois de 10 anos. Você pagou o ônibus. Só que o ônibus não morreu. Ele é vendido para outra cidade. Então tem companhia de ônibus que ganha mais dinheiro vendendo ônibus velho do que operando. Bom, então vamos cortar fio com vantagem para todo mundo. Só que nos estudos que foram feitos, pelo aumento da poluição por partículas, você, para cada unidade de desinvestimento, de ganho para o setor específico da Caixa, você perdia 4 nos 5 anos subsequentes. Então, de novo, nós estamos subsidiando políticas com carne humana. Eu não gosto muito, de 2 termos que eu falo, esse subsídio com carne humana e a Companhia de Extermínio de Transeuntes, que é a CET, que é a forma como o tempo semafórico é calculado, para, de fato, resolver o problema da Previdência Social, né? Porque você não consegue atravessar a Paulista de uma vez só se tiver algum problema. Então, para evitar o problema do logo mudar, está tudo pintado CT, se faz, e CAPES também, a Comissão de Aperfeiçoamento de Planilhas Eletrônicas e similares, que você consegue fazer contas no Excel e dizer que o teu curso melhorou sem ter mudado nada, só cortando o denominador, pondo para fora gente nova e fazendo uma pós-graduação geriátrica. Bom, posso fazer um comentário? Pois não. Enquanto sua exposição prosseguia, eu tive primeiro uma inquietação filosófica e depois um entusiasmo filosófico. A inquietação era a analogia entre o biológico e o social, a vida do espírito, como diriam os filósofos modernos, que é sempre muito inquietante, mas muito interessante. E imagino que seja desafiadora tanto para o pessoal que tem a formação nas ciências naturais e só pensa o lado biológico sem o outro aspecto, como o contrário, que é onde estamos alguns de nós, que é pensar este inquietante paralelo entre o que seria o nosso organismo e aquilo que a gente considera a mente funcionando com uma suposta autonomia que, ao mesmo tempo, é inquietantemente próxima do que o organismo faz. E há uma inteligência também operando nessa organização da vida, que é sempre um desafio para pensar das duas pontas dos conhecimentos. Então, a sua exposição, que une também a questão das políticas públicas e tal, na verdade, parte desse pressuposto analógico, que é um nó no pensamento filosófico no Ocidente desde muito tempo. Mas isso era só para compartilhar a minha inquietação. Mas, por outro lado, eu queria dizer que a sua proposta vendo o IA como esse lugar de fusão é muito interessante, porque já há um bom tempo eu venho pensando que é preciso conhecimentos que possam costurar essa passagem de onde as disciplinas se encastelaram. Então, temos que procurar aquelas coisas que podem fazer as traduções dos vocabulários, das linguagens, etc. E, atualmente, a minha convicção é que a epistemologia faz isso, pode fazer Sim. isso. Então, eu até comecei a desenvolver uma proposta para isso virar uma disciplina de graduação. Tenho falado sobre isso para os alunos de pós-graduação, porque eu faço umas palestras do PAI, aquele programa de aperfeiçoamento, sempre falando para os alunos de humanidades sobre a necessidade da epistemologia, e eles também sempre reagem um pouco
estranhamente, bom, estão querendo matematizar a nossa vida, então não tem nada a ver com isso, porque eu venho das humanidades também, então eu tenho um enfoque que pode fazer, mas eu sinto que isso dialoga com todo mundo e poderia ser uma das plataformas que põe todo mundo para conversar, né? Essa é a busca do EA, não fazer o comum, pensar o fora da caixa. Eu acho que essa fronteira entre pensamento, ideia, filosofia e biologia, eu já vi, se você não tiver crítica, eu já vi num congresso de ressonância funcional magnética, que o indivíduo levanta e mostra uma imagem e fala, aqui está a alma. E eu tinha que comentar depois, eu falei, tem que fazer uma ressonância comparativa para saber onde está o superego, porque está faltando aqui, né? Então, mas agora, sabe quem está ensinando a gente? Isso é o envelhecimento da população. Você viu gente que tem AVC, fica parado um tempo, depois volta? Isso chama plasticidade neuronal. Você faz uma gambiarra. Então, o neurônio fabrica fator de crescimento que serve para você fazer novas conexões, não novas células. Você tem uma solda ali, faz um circuito, um gato, né? Basicamente, você gatiza o sistema nervoso central. Aí começou a aparecer gente que trabalha com psiquiatria do desenvolvimento, que pegou autista, crianças autistas, e começaram a estimular. O autismo basicamente você cresce com neurônio conversando com todo mundo. E assim como a gente ia ser bombeiro, artista, missionário, tudo, você acaba envelhecendo, você vai podando, você concorda? As tuas ideias. Os neurônios também se podam. E você faz vias. O autista não perdeu, ele perde a capacidade de podar. Então ele não tem vias preferenciais. Ele não tem vias preferenciais. Agora, se você descobre que a criança está com ideia, se você fizer psicoterapia nela e estimular, ela sara. Então uma doença incurável passou a ser curável. Mostrando que o sistema nervoso não é bobo, ele pode mudar. E isso acontece muito. Pega uma ressonância funcional de criança hoje e dá uma aula para ouvir. É tudo córtex visual. A gente é córtex de memória. Então, mudou a circuitaria, né? E isso, para mim, chama reforma política, né? Mudar a circuitaria, né? Com a vantagem que a gente pode trocar neurônio ou implantar um chip de bom senso, né? Um controle, já que no indivíduo não tem, você põe um eletrodo na área de bom senso, só se estiver destruído já por fibrose, que não responde. E eu acho que a universidade, ela se transformou exatamente na mesma cidade que a gente está falando. Você não tem uma gestão única, quem mais pode se representa, nós estamos criando desigualdades. A gente tem desigualdade de salário, tem igualdade de salário, de coisa, mas é que nem casamento, né? É comunhão parcial de bem e total de males, né? Você tem o regime, né? Você tem o dobro de festa de criança, o dobro de tia velha, você começa a ter... você pode repartir os bens, mas os males vêm todos somados, né? Desculpa. Me identifico. Então, o que eu acho, né, o meu jeito como eu sou burro, basicamente limitado no conhecimento de humanidades e de coisas, eu começo a usar as analogias que eu tenho do corpo humano. Por isso que eu transformei a cidade num ser vivo. E comecei a pensar como é que adoece uma cidade, né? E isso mostra que certas medidas... E eu sou a favor das crises também. As crises que nós estamos vivendo, quantas pessoas melhoram de vida na UTI? Mais do que na igreja. Né? O indivíduo vai se endireitar quando ele está ali não sabendo se acende a luz do túnel ou não. E também duvido, aqueles que vão para a igreja também não é porque o Espírito Santo passou espontaneamente, não, voando. Você tem uma crise, você vai procurar
um conforto, alguma coisa assim. Então, eu sou a favor das... E São Paulo está num momento que começou em junho de 2013, num momento de crise, onde as pessoas estão exaltadas, está todo mundo inflamado. Né? E eu acho que é aí que nós temos que assumir o protagonismo. Não que a gente vá ser o líder, ninguém vai sair com bandeira, mas que pelo menos responder dentro da nossa função do que é possível para ajudar a sair da crise. E é isso que eu vejo que a USP vem perdendo, o protagonismo. Porque o modelo, hoje, a gente está fizemos um concurso, qual o melhor símbolo do viver moderno. Para mim é o pau de selfie. O pau de selfie representa uma forma de você se enxergar a si próprio em qualquer lugar. E estamos lançando um com o Departamento de Cirurgia Plástica, que é um pau de selfie expansível, implantado na musculatura peitoral. Então você dá uma mexida no cotovelo, sai, você sensualiza onde você estiver e volta. O pau de selfie é no relatório da tua progressão na carreira. Você tem réguas para medir o que você fez. Você tem todo um processo de pau de selfização social que também aconteceu aqui na universidade. Você é avaliado individualmente, mas você não tem mecanismo de avaliação de departamentos tão precisos. E você não tem mecanismos de atuação social, de medir esse tipo de coisa. Então, nós temos que mudar a régua da universidade. É a mesma coisa que a gente fala de cidade sustentável. Falei muito da cidade de São Paulo, das coisas e tal. Mas, pô, quanto que a gente recicla de água? Vamos voltar de novo. HC. Você entra no hall do HC, olha para o lado esquerdo, tem uma cafeteria. Tudo que a gente fala para o doente não comer, está lá para a gente comer. Enroladinho de salsicha, calabresa com torresmo e não sei o que, doce com colesterol, né? Tudo. Pronto, quebrou as nossas pernas. Entendeu? Então a gente propõe uma cidade que a cidade universitária não faz. Não tem transporte coletivo, não recicla água, não tem energia alternativa, não constrói prédio com material reciclável. Então, eu estou dizendo, nós temos que começar a exercer isso, talvez liderar pelo exemplo, e talvez ter uma discussão onde os grupos, todos os grupos do EA possam se enxergar. E aí começar a ter essa linguagem comum, não fazendo reuniões regulares, mas procurando projetos. Projetos onde o grude, que se chama, para mim, chama-se encantamento. O prazer de fazer uma coisa legal, que é o único jeito, é o que nos mantém na universidade, é o encantamento. Então, por isso que eu fiz questão de participar aqui. Eu acho que o grupo de História da Ciência, a história tem muito da ciência, muito a nos contar, e o grupo de filosofia tem muito a nos contar, e fazer essa ponte entre as ciências humanas e exatas. E eu vou começar com o sistema nervoso. Nós vamos começar a falar sobre ciência e arte. Quando você vê a Capela Sistina, não é só um encantamento de espírito. A tua pressão arterial é regulada. Genes que codificam proteínas pró-inflamatórias são down-regulated. Você tem, por isso que os hospitais estão cada vez mais verdes, mais artísticos, porque sarantes. Né? E a gente sabe que não tem aquelas pessoas que é uma loucura. É que eu me entusiasmo com isso, falo demais, mas pô, você vê, eu sou um homem que entende morto. Eu sou patologista. Você vai ver a história, como vou conversar com a família. É impressionante o número de pessoas que perdeu um cônjuge, aí depois vem e morre. O outro veio buscar. Veio buscar nada, está lá. O que você tem é que o indivíduo deprime, a imunidade cai, perde um apoio, se sente angustiado, o nível de cortisol sobe. É isso que acontece. Então, e todos os estudos de corte mostram
que o que você pode fazer depois de 60 anos, depois de tudo que você faz, se comparado com parar de fumar, parar de beber, praticar esporte e perder peso, é manter relações afetivas e sociais, que é justamente o que a cidade hoje não permite, porque ela passou a ser um obstáculo. Então, eu acho que o colocar como centro a qualidade de vida e o bem-estar é o desafio das cidades 4.0. O que vai determinar o sucesso ou não de uma cidade não é só a capacidade de produzir bens, mas de manter as pessoas capazes de produzir dentro das suas casas, dentro das suas novas realidades. Por isso que eu acho que a gente tem que... nós não temos nem condição de formar esse novo aluno, porque nós temos ainda um sistema disciplinar que não permite que os alunos encontrem indivíduos de outras áreas. Então, tem um experimento em curso aqui no EA que eu espero que funcione. Bom, então... Muito bem. Qual finalmente? O que poderia, na opinião do próprio autor, professor Saldiva, como é que poderia, então, definir qual seria o título da sua palestra de hoje? Eu não saberia, porque eu fui falando e ela foi surgindo, inclusive com um componente de besteira surgindo paralelamente, é um outro processador. Mas eu acho que seria o seguinte, eu vim aqui com a expectativa de que um grupo que estuda História e Filosofia da Ciência, né, ajudasse a gente a apresentar, a partir do que está acontecendo no passado e do que está acontecendo agora, quais são os novos desafios que vão pintar a partir da evolução histórica, porque os tempos históricos ficam mais rápidos. Antigamente você tinha um cantor, eu fui ver, o Francisco Alves, ele grava o primeiro disco dele em 1930. E ele morre em 1955, 55 ou 56, no auge da carreira, num acidente de carro. Ele durou 26 anos. Se você pegar quem fez sucesso o ano passado em música, sumiu. Né? O mundo ficou fluido, volátil. Quando o WhatsApp, que entrou há 4 anos no Brasil, acabou, todo mundo pensou que tinha perdido um parente. Estava desesperado porque uma coisa nova já tinha incorporado. Então, eu acho que a evolução dos ciclos históricos ficou mais curta. Né? Você demora menos tempo para ter mudanças substantivas. Quando você tinha um computador, quantos de nós trabalhamos com um computador que tinha uma coisa chamada disquete, né? E agora é pendrive. Não, e agora acabou, você não compra mais disco, nem CD. O CD, a Blockbuster morreu, né, rapidamente. Então, a gente tem que se preparar para isso, olhando a sequência dos ciclos. Acho que daria até, sem querer matematizar, mas fazer os períodos da onda de frequência de mudanças. Né? Em São Paulo, então, a ideia de você procurar analisar os desafios que nós vamos ter na frente, tanto na universidade quanto na cidade. E como é que aumenta a porosidade, né? Eu não sinto a nossa Câmara e os nossos sistemas políticos capazes de enfrentar esse novo tipo de desafio. O discurso é sempre o mesmo. Por causa da internet. Por causa da internet. A internet mudou por coisa... Tem coisa que muda a gente para melhor e coisa que muda para pior, ou ambos, né? Tem coisas que são definitivamente para pior. Eu uso o exemplo clássico, o Aziz já falou, eu vi um anúncio do Cruzeiro de Dia das Mães do Fábio Júnior. 4 dias em alto mar no Fábio Júnior. Se não volta igual. A pessoa que passa sem poder fugir ouvindo o Fábio Júnior tem uma transformação permanente dos circuitos neuronais para pior. Se você for fã, ótimo. Mas se você não for, você embarcou sem querer. O que tem hoje no navio? Fábio Júnior. O que tem no Tombadilho? Fãs do Fábio Júnior falando a interpretação dele com o Fiuk. Isso não dá.
né? Agora, se você chegar... a internet ela tem ambígua, né? Coisas que são para melhor e para pior. Então, como é que a gente vai fazer? Quer dizer, por exemplo, aquele menino que ficou na frente do tanque de guerra lá, na Praça da Paz Celestial, ele só não foi esmagado porque sabia que milhões de câmeras estavam colocando aquilo, como aquela foto histórica da menina saindo queimada por napalm, né? Que trouxe o horror da guerra sem maquiagem. Não tinha ninguém subindo em Iwo Jima orquestrando uma bandeira, fazendo uma... Não, havia a coisa real apareceu ali. Então, com isso, hoje, se você cometer uma barbaridade, alguém vai estar filmando e você vai estar sendo exposto. Então, você funciona como um enorme superego. Agora, tem coisas que são horrorosas na internet. Então, essa comunicação, como é que você utiliza essa nova forma de aprendizado? Como é que você... será que o nosso sistema de currículos que a gente está dando, você faz uma coisa central, vai funcionar? Tem um monte de engenheiro virando Uber, antigamente virava suco, né? Então, você vai ter... Quer dizer, o mercado de trabalho mudou, a cidade mudou. A cidade vai ter que pensar quanto que nós vamos ter de transporte, quanto que vai ser emprego de não transporte, como é que a gente faz para recuperar espaço, como é que a gente calcula as deseconomias ocultas, esses subsídios que a gente não pega. Então, isso depende de uma análise muito sofisticada. Eu acho que a USP tem condição de responder isso. Como? Montando... Exatamente. Lógico que a gente discutiu o vasto. Por onde a gente começa? Qual o nó a ser desatado? Eu acho que o primeiro que foi colocado... A gente está fazendo uma espécie de roda viva com os prefeitos. Quietinho, assim, com os candidatos a prefeito. Que a gente pega e discute com pesquisadores da USP, que trabalham com cidades, temas. E a gente está aprendendo com eles. Teve um deles que falou assim, a coisa que mais atrapalha a gestão pública hoje, além do parlamentarismo de coalizão, é o nó causado pelas leis. Então você vai comprar uma prótese de fêmur. Eu fui presidente da comissão de compra do HC de remédio durante 3 anos. Faz uns 15 anos atrás. Você vai comprar prótese de fêmur. O pregão te diz menor custo. Você gostaria que tivesse a prótese de fêmur de menor custo no seu fêmur? Porque uma prótese de fêmur boa dura 15 anos, a ruim dura 7. Então, você entre operar, comprar 2 próteses e o sofrimento do paciente, é melhor você comprar a melhor. Aí você justifica. Aí, se alguém achar que você fez alguma mandracaria, você vai ter que depor depois e explicar por que você comprou aquela prótese de fêmur. Então, o que acontece hoje? A Procuradoria Jurídica da USP, o que faz? Protege o reitor, para ele não ser processado depois. Então, eu acho que essa lógica de mostrar de como a gente está amarrado, ou seja, não vai ser mais o alienista, não vai ter mais uma casa verde, vai ter um procuradorista e a papuda. Quer dizer, o último se tranca, o último procurador se tranca como o último honesto, né? O último, quer dizer, ele descobre. Então, virou uma maluquice o Brasil. Então, como é que isso está atrapalhando a gente? Como é que esse processo de desgaste moral está fazendo criar leis que nos imobilizam como Gulliver em Lilliput? Essa é uma demanda específica, nós vamos falar com o direito. Mas surgiu de uma discussão como essa. Então, você pega desse monte de nós, você puxa um problema disciplinar e vai montando o seu quebra-cabeças. Um deles, eu acho, é contar a história da cidade de São Paulo vista sob o ponto de vista da gestão. A gente já viu contar a história das cidades de várias formas. Alguns, até jornalistas, o Roberto Pompeu de Toledo faz uma narrativa da história de São Paulo, talvez não precisa do ponto de vista tão precisa como um historiador, mas muito apetitosa para se ler. Muito bem, como é que foi gerir esse negócio? Quais eram os mecanismos de poder subjacente? Quais eram as dificuldades? Podia ser da universidade. O Zeferino Vaz, quando fez Ribeirão Preto, sabe como ele pagava os professores? Ele abria a gaveta,
pagava em espécie e negociava o salário com cada um. Hoje o Zeferino estaria preso. Né? Então, como é que isso mudou a estrutura da universidade? Como é que mudou a estrutura das cidades? Eu acho que, por exemplo, esse é um tema objetivo que nós vamos chamar o pessoal do direito administrativo para entender o código de leis e as incongruências e as esquizofrenias legais que existem dentro desse processo. A gente pode produzir papers conceituais. Por exemplo, a ideia da analogia cidade, gestão nas cidades, e dizer que multidisciplinaridade pode funcionar em lugares onde parlamentos fazem o processo de depuração, mas nas cidades onde a coisa fica desigual, você não pode, você precisa ter, vai para o science, para science and policy. Quer dizer, você pode produzir dossiês, você pode contar toda a parte do dossiê das cidades, tem um pouquinho de história, da história da urbanização, mas nunca ninguém contou a história da gestão. Então, como é que essa gestão nos levou a hoje? E o que a gente tem que fazer para mudar? Porque a gente sempre usa a história muito para trás, mas a gente tem uma possibilidade de propor ensinamentos futuros. Esse é um projeto, por exemplo, que está incorporado no USP Cidades Globais, nós temos casos de sucesso e fracasso nas cidades. Então, acho que esse seria um bom caminho. Por exemplo, o objetivo, um projeto que se consegue um financiamento de políticas públicas, se põe aluno para trabalhar. O EA está precisando de aluno, precisando de pôr gente nova aqui dentro, e a gente começa a encher isso de vida. Esse é um caminho, por exemplo, bom para começar. Porque, inclusive, para o grupo subsistir, é bom ter financiamento. Então, no momento que a Cláudia Leite conseguiu 350 mil reais para contar a vida dela, você consegue qualquer coisa, você concorda? Da Lei Rouanet. 350, a vida da Cláudia Leite. Né? Então, eu acho que você consegue qualquer coisa depois desse negócio. Do Ministério da Cultura. Conseguiu do Ministério da Cultura. Então, a gente pode fazer um projeto, sim, criar um grupo de trabalho no EA, desse grupo, para começar a trabalhar integrado com outros grupos e fazer uma coisa, receber os nossos alunos, ter pós-docs, ter doutores, ter alunos de IC. Essa é uma proposta de revitalizar isso aqui. E de começar a dar o exemplo para a USP, porque o EA tem uma função, acho que, educativa. Ele tem que mostrar que é possível, dentro dessa estrutura, criar espaços de entendimento e pensar cidade do ponto de vista histórico e quais são as lições que a gente não aprendeu e quais aquelas que a gente deve ter. Isso envolve muito com a internet das coisas, tem um grupo de internet das coisas aqui que vai falar do futuro, como é que isso evoluiu. Tem grupos de várias tonalidades aqui. E então a gente pode fazer isso através de seminários. Isso é o que o IA tem que fazer. Isso aqui tem que estar cheio de gente. Cheio de gente nova. A FAPESP tem que dar, então, tem que dar essas bolsas aí para todos nós. A diretoria do EA é uma enzima. Como eu tô aqui, eu vou fazer o possível para conseguir viabilizar, ajudar os grupos a se organizar do ponto de vista econômico e financeiro. Então, o EA ele não pode ser só um lugar de encontro agradável tem uma coisa meio de Academia Brasileira de Letras, né? Toma chá, o Sarney discute o marimbondo de fogo, aí você tem... Então, imagina o que deve ser a Lígia Cardoso, a Lígia Fagundes Telles conversando com o Portela, por exemplo. Será que dá jogo? Né? Ou com o Zósimo, né? Aqueles caras que estão lá. Né? Então, aqui no EA, a gente faz muitos encontros legais, mas que acabam no... E se a USP não souber, é vital para a USP hoje, se ela não mostrar serviço para fora, porque a gente é que nem pato, bota ovo e não canta. E tem lugar que cacareja sem botar ovo nenhum.
Então nós temos que pelo menos dar um cacarejo modesto, dizendo, olha, nós estamos ativos e preocupados com o que acontece aqui fora. Então eu acho que, por exemplo, um projeto que não é o EA que vai fazer, mas se for isso, eu vou querer estudar como é que São Paulo saiu de uma terra de botocudo, passou por um período de prosperidade. O que aconteceu no período de prosperidade que fez com que a cidade sonhasse em ser moderna? O que aconteceu depois? E estudar um pouquinho do ponto de vista e dizer, olha, historicamente esse é o problema e as perspectivas para resolver isso são essas. Tem um grupo de qualidade da democracia que pode ajudar. Quer dizer, você faz um dossiê, começa com um dossiê na revista, isso pode eventualmente virar um livro. Então, mas para isso a gente vai ter que ter gente nova. E para ter gente nova, por exemplo, eu acho que um aluno de graduação perde muito de não ver uma reunião como essa. Perde muito o fato de ele não poder discutir temas que vão além das disciplinas e coisas desse tipo. Então, como é que a gente faz isso virar um espaço para a gente formar as novas pessoas dentro de um universo? Como é que tem que funcionar isso? Eu acho que tem um certo charme nisso. Deixa eu fazer só uma pergunta. Parabéns pela sua apresentação. Você falou do deslumbramento do professor, né, de trabalhar na USP, né? O primeiro desafio, né, é a gente vencer o deslumbramento de cargo, né? Porque hoje 90% dos professores da USP estão em alguma comissão, congregação, isso, alguma coisa assim. Então isso, infelizmente, ao invés de trabalhar, a gente só faz gestão. Isso. Bom, mas dentro disso a minha pergunta é a seguinte, né? A universidade, você falou que ela perdeu o protagonismo perante a sociedade. Ela perdeu, na sua visão, por omissão ou porque ela desaprendeu a fazer isso? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, ela desaprendeu. O sistema não é burro. Ele se adapta às novas regras. Assim como o vestibular destruiu o ensino médio, porque você é ensinado a fazer uma prova. O sistema de pós-graduação, que tem um papel importante, ao engessar, ele constrói um caminho que todo mundo quer fazer. E agora nós estamos ameaçados por rankings internacionais, né, que levam em conta, por exemplo, eu estava muito nervoso que a Folha disse que a gente perdeu para o FRJ, porque a gente teve 0 no ENAD. Mas o cara que pode se preocupar com isso, alguma coisa anormal ele está tendo na cabeça, você concorda? É isso. Então existe primeiro uma soberba, que eu chamo isso de energia ególica. Nós estamos querendo captar para acender algumas turbinas, né? Captar a energia do docente, que está com o ego inflado, e você carrega capacitores, e isso melhora o comportamento. Ela é uma energia renovável, sustentável e insuportável. Então a gente tem que... mas nisso o EA é bom. O nível que vem para cá tem uma certa seleção diferente. Ele pode lutar pela sobrevivência no seu espaço, mas aqui dentro, como ninguém fica aqui mesmo, o pessoal vem para fazer uma coisa diferente. E eu acho, então, que a gente tem que reaprender a ter isso. Primeiro, valorizar isso. Para isso, a gente tem que trabalhar na USP. Uma régua que meça esse tipo de protagonismo social. Esse tipo de contribuição. Desenvolver métricas para isso. E permitir que o indivíduo progrida também por isso. A outra coisa seria você... Então, nós temos que falar de reconhecimento, que é uma parte importante do nosso salário. O reconhecimento. E o Brasil não é bom de reconhecimento. E a segunda parte é reencaminhar a USP no sentido do debate, que a gente foge, a gente não gosta disso, não quer ser incomodado por isso. Eu acho que isso também é uma questão de aprendizado. Eu sinto que hoje os alunos estão mais habilitados a isso do que nós, professores, que estamos numa zona de conforto. Então, ou seja, a USP está ficando cada vez mais chapa branca. Então, a gente tem dificuldade de contestar certas coisas. Então, isso é uma mudança de cultura, uma recuperação de cultura. E eu acho que a melhor forma de recuperar a cultura é o exemplo. De novo,
Quer dizer, você pode fazer com que aqui, tem outros lugares, o estudo de relações internacionais, acho que não é o único lugar do mundo que pode fazer, mas aqui é um dos lugares que pode ativamente promover debates e propor soluções, né? E pensar de uma forma coletiva, quer dizer, chamar a USP para a responsabilidade de... A eleição de prefeito nossa reproduziu exatamente todos os debates de rádio e TV, é igualzinho, nós estamos fazendo um debate igualzinho com o outro, fazendo pergunta, não é isso. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que nós estamos indo na direção certa, mas podia acelerar. Eu acho que esse é o caminho. Mesmo porque, senão, nós não vamos sobreviver. Nós vamos perder orçamento na Assembleia Legislativa, nós vamos perder importância. A imprensa toda vê a USP como incapaz, como medíocre, como corporativa. Então, nós temos que reconstruir essa história. E eu acho que é isso que, por exemplo, um documento, né, com as características que a gente está querendo, por exemplo, construir a história, como São Paulo foi gerida, e aonde funcionou e onde não funcionou, e entregar, isso gera. Dá para você fazer um cacarejo legal com isso. Você faz uma versão para colorir para a Câmara Municipal. Você faz as duas versões, uma legível e outra para colorir, para que a maior parte das pessoas que lá estão possa compreender, né? Você pinta assim. Este é o Tibiriçá, né? Esta é a Bartira, né? Aí você vai. Professor Saldiva, eu também fiquei muito satisfeito de poder ouvir as suas palavras e tenho certeza que esta nova tentativa de fazermos a história da ciência, de fato, servir para orientar, além de servir para conhecer o passado, pode dar muito certo. Eu pensei, quando na sua exposição, nessa tentativa da USP de criar o curso de Ciências Moleculares, que é alguma coisa que nós ainda não sabemos direito os resultados, mas assim, juntar a física, a química, a biologia, sem essas separações, parece sempre uma ideia arrojada e boa. Agora, se nós conseguimos fazer isso juntando humanidades e as ditas ciências duras, melhor ainda, não é? Isso. Então, estou bastante otimista, viu? Eu acho que isso é fundamental. Aliás, se você ler as revistas de ciência dura, Science, Nature, tem vários artigos mostrando a necessidade desse tipo de colocação. Então, você pega exemplo, você vai fazer um paraplégico andar, um tetraplégico andar dentro do escafandro. Alguém perguntou para o tetraplégico se ele quer viver dentro daquele escafandro, você tem que ter duas pessoas levantando ele para ele dar um espacinho. Se eu fosse, eu preferia não ter. Então, essa falta de olhar algumas coisas prejudica muito, né? Prejudica. Na medicina, Dr. House, né? Que sabe tudo e é um péssimo médico, né? Então, como é que você forma isso? Como é que você faz um mix? Porque o mundo está precisando disso. Professor, esse relógio aqui, ele é tão preciso quanto um Rolex. Ele custa 1/20 de um Rolex. A única coisa que o vendedor me disse é que ele podia afundar até 200 metros. Ele falou uma vez, depois repetiu. Eu achei que ele achava que essa propriedade era importante no relógio afundar. Eu que não passei de 1. Então, aí eu fiquei pensando, talvez se eu fosse passageiro da Malaysia Airlines ou na Air France, eu pudesse usar o relógio em toda a sua funcionalidade. Então, este conceito, né, de que valores e simbologias ocultas hoje vão ser importantes, inclusive na produção de mercado, ou seja, o engenheiro mecânico mais preciso não é necessário mais para fazer um relógio. Você não tem mais que ter aquela engrenagem perfeita. Não precisa mais. Você põe um quartzo lá e funciona. Então, eu acho que essa ideia hoje é o desafio do emprego no futuro. E o mundo vai ser assim.
E vai acontecendo com uma velocidade muito grande. Quando um youtuber ganha 400, 500 mil reais por mês, mostrando que você, na tua casa, fazendo um negócio, você consegue... Isso significa que coisas aliadas como criatividade, estética, comunicação, semiótica, porque tudo isso é semiótica, né? Forma de você se comunicar. Vai ser um importante atributo das pessoas em qualquer área de especialidade. Na medicina eu tenho certeza disso. A capacidade de comunicação é fundamental, assim como compaixão, você se colocar na posição do outro, assim como discussão de aspectos que vão além de você fazer o diagnóstico preciso daquela moléstia. Então eu acho que essa ideia de permear, de separar, para mim a separação entre ciências moles, duras, ou úteis ou inúteis, tem ciência boa ou ruim. E hoje, para você fazer ciência boa, você tem que ir além da sua área disciplinar. Lógico que vai existir um espaço para isso, mas em algumas circunstâncias você não conseguirá ter políticas, ciência de boa qualidade, sem você ter incorporado alguns princípios. Eu sei que eu estou... Mas olha, por exemplo, equipamento médico. 90% dos recursos em equipamento médico são gastos por 8 países. Então não tem para todo mundo. Então você vê, outro dia eu estava vendo uma cadeira de rodas feita na USP, com 4 motores servoelétricos, que você mexia, ela apontava pirueta, fazia tudo. Né? GPS, tudo. Quem vai usar? Quer dizer, quantas pessoas vão usar esse negócio? Então, existe... Não que o cara ele falou, eu sou engenheiro, eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer do ponto de vista de engenharia. Mas se ele tivesse convívio, por exemplo, com as pessoas que têm deficiência, que moram em São Mateus, talvez ele pensasse diferente. Então, ele se beneficiaria muito disso. Então, ele faria cadeira turbo, maxi, né? E também tentaria construir coisas que pudessem ser apoderadas pelo resto da população. Então, este será o desafio dessa universidade, por isso que eu falei que é uma ameba. Tem um componente ameboide. Nós temos que pegar essa ameba e fazer com que as partes dela se reúnem em alguns espaços. Talvez aqui seja um deles. É isso. Bom, eu agradeço a paciência, viu, professor? O que tem de bobagem, né, professora?